CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Oi, Rômulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, minha cara Tatiane Lobato, bom dia, meu caro Salgado, e começando o dia dando parabéns às mulheres aí da nossa rádio CBN e também aos ouvintes que estão neste momento nos escutando, minha amiga. Muito obrigada, meu parceiro. Vamos lá então com o tema de hoje, os avanços legais em Brasília na proteção aos direitos das mulheres. O que você sinaliza pra gente, hein, Rômulo? Pois é, Tati, não poderia ser diferente. O dia de hoje é marcado aqui em Brasília por homenagens, no Brasil inteiro, por homenagens às mulheres, mas é um dado que a gente precisa também levantar e, na defesa desses direitos, apontar, então, quais são os últimos dados referentes ao ataque a esses mesmos direitos que nós, então, estamos aqui tentando proteger. E você vê, Tati, vejam, Tati Salgado, que existem vários estudos realizados nos últimos anos com relação ao debate, com relação ao direito das mulheres violadas, às próprias formas de violência que as mulheres sofrem, e são dados alarmantes. Os últimos estudos mostram, então, um aumento considerável no número de violência contra a mulher, e essa violência vai de vários tipos, de várias modalidades, as violências envolvendo agressões verbais, agressões físicas, agressões psicológicas, patrimoniais. Esse número vem crescendo assustadoramente e isso deriva também, isso resulta, grande parte desse tipo de violência, resulta também num alarmante aumento do número de feminicídios aqui no Brasil. E notem que esses estudos, por exemplo, na área da violência de 2021, 2022, por exemplo, mostram, então, por exemplo, que já tem mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. Então, mais de 50 mil vítimas por dia. Há cerca de 1 a cada 3 mulheres aqui no Brasil já sofreu violência de parceiros ou ex-parceiros, mulheres acima de 16 anos de idade. Então, são dados terríveis, alarmantes. A questão da violência sexual também vem crescendo muito, o assédio sexual, a violência psicológica em geral, muito embora nós tenhamos tido nos últimos anos também um aumento da lei, ou de rigor da lei contra esses tipos de violência, mas ainda assim não houve um retorno considerável nesse tipo de violência. Alguns podem argumentar, então, que a lei não funciona, ou então que não tem eficácia, mas um estudo mais amplo sugere que, na verdade, faltam mais políticas públicas de atendimento às mulheres do que propriamente a legislação que possa garantir esses direitos. É por isso, então, que todos os anos aqui em Brasília, é muito comum, próximo desta data do Dia das Mulheres, que no Congresso Nacional se editem novas normas legais que tentam ampliar o rol de direitos para as mulheres. E não foi diferente esse ano. Nós tivemos 5 normas aprovadas ontem, inclusive, anteontem, aliás, e hoje, agora, pela manhã, nesse exato momento, ocorre uma sessão solene no Palácio do Planalto para apresentar políticas públicas de combate à violência doméstica, mas também no Congresso Nacional se estabeleceram pelo menos 5 medidas muito importantes sobre os direitos das mulheres. Por exemplo, estabelecimento de programas ou de cotas de vagas no Sistema Nacional de Emprego para vítimas de violência doméstica. Nós tivemos, então, um dos mais importantes, como se isso não fosse já ou devesse ser natural, mas a lei obrigando o funcionamento 24 horas de delegacias de atendimento a vítimas de violência doméstica. E olha que, contra a mulher em geral, e olha que parece que é algo que deveria ser identificado, ou então já implementado de maneira normal, mas não, precisa de uma lei para forçar o Estado a ter uma delegacia de atendimento à mulher 24 horas, porque esse tipo de caso não tem hora para ocorrer a violência. Então você tem o Estado correndo atrás, pelo menos o Congresso Nacional estabelecendo aí novas normas, por exemplo, vagas no sistema de emprego para mulheres, igualdade salarial, o projeto de lei da Simone Tebet, então, para trazer igualdade e equiparação salarial entre homens e mulheres. Então, nós temos também essas políticas públicas que o próprio presidente Lula agora,
nesse exato momento, eu apresento o projeto, então, de implementar um maior número de instalação das famosas casas da mulher brasileira, que faz acolhimento à vítima de violência doméstica, a compra de veículos aí das delegacias especializadas, mas o fato é, Tati Lobato, que ainda falta muito para que se tenha um combate efetivo, porque não somente há falhas, então, do Estado nas políticas públicas ou nas falhas legais, mas também as questões culturais ainda são muito fortes aqui no nosso país. Pra vocês terem uma ideia, recentemente, há uma chuva aí de coaches motivacionais dando dicas de como conquistar mulheres, mas, na verdade, são comportamentos e falas, expressões totalmente misóginas, comparando mulheres com pessoas aproveitadoras, como pessoas que só querem saber do patrimônio do homem. Então, reverte aí, ou reverbera um comportamento, um pensamento de grande parte dos homens, que são claramente misóginos, ou seja, que têm comportamentos aversivos, contrários a qualquer coisa que venha lá do lado feminino. Então, além da questão do Estado e questão legal, ainda falta muito para que a própria cultura aqui do nosso país mude, para que a mulher possa, pelo menos, ter uma convivência segura e digna aqui no nosso Estado brasileiro, caro Tati Lobato. Aliás, Tati e Rômulo, queria tocar num assunto aqui, porque eu acho que é o assunto que mais está tendo repercussão no momento sobre violência contra as mulheres, que é o caso daquele coach, o coach de masculinidade, o Rômulo até estava tocando nesse assunto agora, que acabou sendo zoado por uma mulher que é humorista, e a reação dele foi extremamente agressiva, né? Dizendo que ou ela retirava ou era processo ou bala. Então, e aquilo mexeu muito com ela, e agora ele vai ter que responder na justiça, já tem investigação policial contra ele aí, mas eu não sabia disso. Coach de masculinidade. E Pois é, Salgado. Inclusive, eles têm um nome, Salgado, são os Red Pills, né? Ou seja, pessoas que, em tese, homens que saíram da bolha, estão acordados para o mundo real, que são os chamados de homens alfa, ou seja, aqueles que dominam e trazem a mulher à submissão. E algumas mulheres, inclusive, apostam nisso ou chancelam esse tipo de comportamento. É algo que é muito, muito difícil, porque muitas pessoas acreditam nesses absurdos e propagam essas informações para outras pessoas, o que acaba resultando, então, nesse aumento da violência e discriminação contra a mulher aqui no país. Rômulo e Salgado, vocês falaram, o Salgado tocou aí no caso que foi inclusive tema de uma reportagem no Fantástico no domingo, que abordou uma outra questão aí, né? Um movimento, essas comunidades machistas nas redes sociais aí, o que tem de gente, são muitas, né? E também trouxe um movimento chamado, abre aspas, machosfera, fecha aspas, que é um movimento que prega aí o machismo, né? Que vem, infelizmente, crescendo. E que precisa também, né, Rômulo, do ponto de vista legal, né, haver um olhar, uma atenção a essas questões que estão crescendo aí nas redes sociais, proliferando o ódio contra as mulheres, a misoginia, como você muito bem destacou também na sua fala. Enfim, são debates que a gente precisa estar fazendo o tempo todo, mas que também precisam do olhar legal. Exato, Tati. Existem projetos aqui no Congresso Nacional de equiparação às falas de misoginia, a crimes de preconceito também, como existe lá, foi equiparado a homofobia e racismo. Existem projetos nesse sentido. E você vê que isso é válido, mas principalmente a questão cultural precisa ser modificada. Eu conversava com colegas meus aqui, advogados, e pessoas esclarecidas, pessoas de autoconhecimento, que diziam que falar sobre isso não havia mal nenhum, que não causava nenhum mal. E eu me surpreendi, porque o fato de você propalar uma ideia dessas acaba confirmando, ou pelo menos chancelando o comportamento de muitas pessoas que acham que é natural, normal. Então, o homem ser aquela pessoa que controla o chamado homem alfa, aqueles que não são os homens beta, enfim, aqueles que submetem a mulher,
como se no passado assim fosse, e assim devesse ser no presente, e que isso afetaria, então, a masculinidade alheia. Nós tivemos, então, um caso recente, pessoal, que foi na semana passada, uma mulher relatou que o ideal seria a mulher não deixar o homem lavar a louça, porque isso diminuiria o seu poder masculino, a sua energia masculina. É umas coisas absurdas que a gente vê, né? Então, unicamente para conseguir o patrimônio, ou seja, são tão absurdos que a gente escuta, a gente se surpreende, mas mais do que surpresa ou fazer chacota, a gente tem que combater essas falas para evitar que isso dê guarida a esses pensamentos que trazem no futuro apenas, unicamente mais violência contra as mulheres. Sabe o que eu lembro? Compartilhando aqui com vocês, eu tenho outros 2 irmãos e uma irmã. E a dona Célia, minha mãe, inclusive, um beijo para ela agora, fui deixar ela de manhã levando o rádio ainda agora para o trabalho. Ela dizia uma coisa para a gente, sabe, quando a gente errava, ou se a gente cometesse algum deslize, alguma coisa assim ruim com as mulheres, a minha mãe dizia: eu estou criando filho para ser homem, não para ser macho. Isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? A gente já conversou aqui outras vezes que, infelizmente, a gente reproduz algumas falas que às vezes que às vezes não, que são machistas. E eu consigo perceber em alguns momentos e tento desfazer, é como se a gente fosse homens em desconstrução, né? Porque a gente precisa evoluir, amadurecer para combater falas como o Rômulo está falando agora. A gente não pode deixar falas soltas serem simplesmente levadas. A gente tem que interpelar, a gente tem que combater práticas machistas. Exato. É isso. Rômulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por trazer esse tema tão necessário e relevante para a coluna Conexão Brasília. Na semana que vem, eu tenho absoluta certeza que você vai trazer um novo olhar para a gente também sobre outros temas que são relevantes para o Brasil e certamente para a Amazônia. Muito obrigada, Rômulo. Eu que agradeço, um forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana, 11h47. Gente, para finalizar esse bloco aqui, vou trazer